Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Márcio Lamin, do Ministério de Doses dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no propósito de lermos a Bíblia em um ano. Hoje estamos na leitura de número 254, que está no livro de Ezequiel, capítulo 31 e 34, e Salmos 128 e 129. Vamos iniciar a nossa leitura. Ezequiel, capítulo 31. E sucedeu no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante à tua grandeza. E eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombra, ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas os fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus assemelhava a ela na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, e estava no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou nas suas alturas. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. Os estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem as suas estaturas, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com o que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, diz que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto, por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa deles, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer o inferno, com que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Também, antes com ele descer ao inferno, a juntar-se aos que foram transpassados a espada, assim aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra do meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia, descerás com árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 12º, no mês 12º, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com o ajuntamento dos muitos povos,
e te farão subir a minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nada regarei com teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti, e apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol cobrirei com a nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levantar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada. Ante o seu rosto estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com a espada dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. Exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta lamentação, porque lamentarão as filhas das nações, lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 12º, ao 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito, e faça descer a ela e as filhas das nações magníficas a terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram transpassados a espada. Eles cairão, a espada deles está entregue. Arrastai e a toda a multidão. O mais poderoso dos valentes lhe farão desde o meio do inferno, juntamente com os que socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, transpassados a espada. Ali está a sul com todo o seu ajuntamento em redor dele. Então os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram a espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram a espada, e que tinha causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a tua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram a espada. Eles desceram incircuncisos a mais baixas partes da terra, causaram terror à terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com que desceram a cova. No meio do transpassado lhe puseram uma cama entre todas a sua multidão, ao redor dele. Então os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, transpassados a espada, porque causaram terror à terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharam como os valentes que caíram nos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque era o terror dos heróis da terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram transpassados a espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados a espada. Estes jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder.
e jazem circuncisos com os que foram transpassados a espada, e lava a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó o verá e consolará com toda a sua multidão. Assim o próprio Faraó e todo o seu exército transpassado a espada, diz o Senhor Jeová, porque também pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados a espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o temor do seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele enviou o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falarás, para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis a casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as tuas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo da justiça, restituindo a este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo, dizendo: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando o seu justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo o seu ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vos dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º mês, ao 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falaram, dizendo: Abraão era só e possui esta terra, mas nós somos muitos. Essa terra não
nos foi dada em possessão. Dize-me, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, e possuirei esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e as cavernas morrerão de petilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por elas. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometerem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não os põe sobre a obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bebe tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas o rigor e a dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficarão para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desagarradas por todos os momentos e por todos os altos outeiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busque. Portanto, os pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as fareis voltar de todos os lugares por onde andam espalhados no dia das nuvens e de escuridão. E tirarei todos os povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos se apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. E quando a vós,
ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés, e beber águas profundas, águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quando as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim me diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneiais todas as fracas, até que espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei todo o gado miúdo e gado miúdo. Eu levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, e que hás de apacentar, ele me servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com as bestas ruins da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se sirvam delas. E não servirão mais de rapinas aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Salmos 28 e Salmos 29. Salmo 28. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como as plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Muitas vezes me angustiarão desde a minha mocidade, diga agora Israel, muitas vezes me angustiarão desde a minha mocidade, todavia não prevalecerão contra mim. Os lavradores andarão sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Seja confundidos e torne atrás todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que se seca antes que arranque, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o teu braço, nem tampouco os que passam diz, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos neste momento orarmos ao Senhor, agradecemos por mais essa leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e glorioso nome. Queremos neste momento, meu Pai, te agradecer por mais essa leitura que acabamos de fazer, Senhor. Que possamos a cada dia, Pai, estarmos mais firmes nos teus caminhos, com tua palavra, Senhor. Que a tua palavra faça morada no nosso coração, que faça morada na nossa mente, meu Pai. E que o Senhor possa, Senhor, nos dar um dia abençoado na tua presença, na presença do Espírito Santo. Que nós possamos ser luz neste mundo, meu Pai. Senhor, mais um dia te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos fez, por mais esta noite que o Senhor nos deu, meu Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Pedimos a Ti, meu Pai,
Que a cada um que está neste projeto de vermos a palavra toda, a Bíblia toda em um ano, que parou pelo meio do caminho, Senhor, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, que eles possam concluir esta leitura toda até o final deste ano. Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais esta leitura, em nome de Jesus. Amém, meu Pai.